Bom dia! Bom dia! Quem dorme com Jesus acorda cheio de alegria. Bom dia! Olha aí o galo já cantando, ó. Bom dia! Bom dia! Quem dorme com Jesus acorda cheio de alegria. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você que é de perto, você que é de longe, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está aqui nesse estado maravilhoso que é o estado do Sergipe. Você que está aqui no sertão do Sergipe, você que está lá em Socorro, lá em Aracaju, em qualquer lugar do mundo. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois de um final de semana aqui em Glória, meio que prolongado. Sexta-feira foi feriado aqui, então a cidade, os lugares estavam cheios. Bom dia, bom dia. Vai chegando, já vai compartilhando, chamando outras pessoas, porque Hoje tem mais bênçãos do Senhor para ser compartilhada aqui, para que a gente possa crescer um pouco mais na palavra do Senhor. Tem sido uma bênção, tem sido assim um manancial de águas vivas, nós acordarmos juntos, despertarmos juntos. Então vai compartilhando, chamando aí outras pessoas que está acordando aí essa hora da manhã, só os valentes, né? Só aqueles que realmente acordam para orar, depois de um domingo cheio de trabalho, né? Como foi seu domingo? Vai chegando, vai declarando aí a graça e a paz. Bom dia, povo lindo. Olha quanta gente aí já entrando aí, irmã Mari. Deixa eu ver mais aqui, irmã Silvânia. Bom dia. Vão entrando aí, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom em todo tempo. Já estamos no dia 18. Para terminar o mês falta pouquinho, né? Já passamos da metade. Mas louvado seja o nome do Senhor. Vai abrindo a sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tirar o fundo que eu particularmente fica muito barulho. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 12. E vamos ver o que Deus tem, qual é a chave do dia. Quando nós caminhamos com o Senhor, Ele nos entrega chaves, Ele nos entrega uma direção, Ele nos entrega uma palavra, uma porta que se abre. Por isso que é importante todos os dias nós meditarmos. Foi uma das orientações que o Senhor deu a Josué. Se ele quisesse vencer e cumprir o chamado dele, ele teria que meditar de dia e de noite. Por isso nós estamos aqui juntos, em nome do Senhor Jesus, nessa caminhada, e está sendo uma bênção. No capítulo 12 de Gênesis, você já está aí com a sua Bíblia aberta em nome de Jesus, porque é devocional, né? Sem a Bíblia é a mesma coisa que é só estar ouvindo uma mensagem. Nós não estamos aqui para ouvir mensagem, nós estamos aqui para juntos caminhar, e cada um tem que estar com a sua ferramenta, tem que estar com a sua Bíblia. E é bom que você também tenha um caderninho com uma caneta para anotar aquela direção que Deus vai te dando aí, porque particularmente o Espírito de Deus,
ele nos responde. Amém? Então vamos lá no versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais para a terra que eu te mostrarei. Então, o Senhor, né, depois que tinha escolhido o Abrão, lembra que para ir para Canaã, Deus já tinha colocado esse propósito no coração do pai de Abraão, mas pela perda do filho, por ter enterrado o filho, e foi quando ele começou a andar rumo ao destino que Deus traçou, eles pararam numa terra que tinha o mesmo nome que o filho, né? E em Harã, e era o mesmo nome. E aí o que aconteceu? Ele não conseguiu sair daquele estado, ele não conseguiu, ele ficou depressivo. Ali ele parou e ali ele morreu, né? Porque a lembrança do luto, o luto foi muito forte para ele, ele não conseguiu vencer o luto. Então as coisas pararam. E Deus tinha um plano, né? E conversou, viu? O Abraão era um homem de fé, era um homem que tinha comunhão com Deus. E aí Deus deu a missão a Abraão. Aí ele tinha que sair daquele lugar, né? Ali não era o lugar que Deus planejou. Então ele tinha que sair daquele lugar, ele tinha que obedecer. Veja que a obediência, eu sempre digo, gera a bênção, né? Para o milagre acontecer, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, né? E obedecer. E aí o que aconteceu? Deus ia mostrar, né? Um novo tempo, ele ia mostrar uma nova situação para Abraão. Aí veio uma promessa logo depois do comando. E far-te-ei, se você fizer assim, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, todas as vezes que Deus dá um comando, ele fala o que vai acontecer se a pessoa, qual milagre que ela vai receber. Então, o nome dele seria conhecido como até hoje, graças a Deus, e ele cresceu. Aí, versículo a seguir: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então era uma bênção muito grande, e nessa bênção continha a proteção, né? O Senhor ele disse a ele: olha, se alguém te amaldiçoar, se alguém se levantar contra você, eu estarei à frente, eu vou amaldiçoar. Mas também aqueles que te ajudarem, aqueles que te abençoarem, eu também retribuirei com bênção. Versículo a seguir: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Veja, irmãos, veio o comando, veio a promessa e veio a certeza da proteção. O que Abraão fez? Ele se levantou, pegou tudo que tinha, pegou o sobrinho, e é interessante que na minha Bíblia, em duas versões que eu tenho, ele não cita assim, aí Abraão pegou sua mulher Sara, pegou, não. Deixou aqui para que observássemos que ele levou o Ló, o seu sobrinho, sendo que o Senhor disse que ele tinha que sair do meio da parentela, né? A bênção era o quê? Era para ele e para a esposa dele. Mas a Bíblia nos ressalta que o Ló foi junto. Talvez ele teria que orar a Deus: Senhor, e o meu sobrinho? Levo ou não levo?
E o meu sobrinho, como é que eu faço? Né? Me dê aqui uma direção. Ele não perguntou a Deus. E tem detalhes na nossa vida, então aí era um detalhe. Se a Bíblia nos faz observar isso, era um detalhe. Que lá na frente nós sabemos que atrapalhou um pouco os planos de Deus. Então, esses detalhes nós temos que perguntar a Deus. São detalhes. Ah, mas se nós observarmos, mas era o sobrinho, né? Era o sobrinho que perdeu o pai, o avô que amava tanto ele, mas amava o pai, não venceu o luto. Era só o sobrinho. Deus não ia, né? Deus não ia achar ruim, não. Mas veja, irmãos, que o melhor é consultar a Deus. Não é isso? O melhor é consultar a Deus. E Abraão não consultou. Ele pegou todo mundo, pegou Ló e partiu. E obedeceu ao Senhor. Saiu lá daquela terra, que até para ele era uma terra de morte, né? O pai morreu, sofreu ali, né? Não venceu o luto, ele foi embora. Obedeceu a Deus. Aí o versículo a seguir. E tomou Abraão a Sara. Então, aí daí para frente ele vai falar de Sara. Mas antes frisou separadamente sobre Ló. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou e passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de More. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, naquela terra o Senhor apareceu para o Abrão, né? Então a relação dele com Deus ficou mais íntima, né? E ele levantou um altar ali. E nós devemos levantar um altar do Senhor quando o Senhor lhe se apresenta, te dá aquela paz, te dá aquela alegria. E o Senhor está confirmando algo. Passe um tempo a mais ali com o Senhor, né? Abra um espaço ali naquele lugar onde você vai orar mais, onde você vai agradecer mais, né? Onde você tenha certeza, quando eu estou aqui nesse cantinho do meu quarto, quando eu estou aqui nesse cantinho da minha sala, quando eu estou naquele momento de oração ali na igreja, permaneça mais ali. Às vezes as pessoas chegam na igreja, por exemplo, ao invés delas dobrarem o joelho, irem falar com Deus, né? Pois chegou na casa do Senhor, chegou na casa do Pai. Às vezes as pessoas, elas entram, né? Ela fala com todo mundo, né? Aí ela vai falar com o papagaio, com o periquito, e abraça um, e abraça outro, e conversa, e sabe? Mas não falou com o dono da casa. Não chegou, foi, né? Porque você está ali para ter um encontro com Deus. Mas ela chega, abraça José, Joana, tal, fica esperando só alguém começar o culto. Epa, agora chegou a hora. Mas o certo é a gente já chegar, falar, vou dobrar o joelho, falar com Deus, oh Deus, né? Assim, 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 que bom que o Senhor me deu força para chegar até aqui. Foi difícil acordar, foi difícil sair de casa, mas o Senhor me ajudou, os anjos do Senhor acamparam ao meu redor. E obrigada, Senhor, é uma alegria estar na sua casa. Senhor, usa o pastor, a pastora, usa quem for ministrar a palavra. Meu Deus, que o teu louvor venha falar comigo, que a tua palavra venha me dar uma direção, que a tua palavra seja
resposta para esse problema, veja que é diferente. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, 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 as que estão chegando aí, irmã Ivete, irmã Cristiane, se não me engano, parece ser minha prima, né? Em nome de Jesus, irmã Solange, bom dia, bom dia, bom dia. Vai chegando aí, nós estamos aqui no livro de Gênesis. Pega a sua Bíblia, devocional sem Bíblia não é devocional, né? É só mais uma mensagem que a gente acaba ouvindo. Então, vai entrando aí, quem está chegando agora, puxa a sua cadeira, pegue a sua Bíblia e nós já estamos no final do versículo 7, aonde o Abrão, ele levantou um altar, né, de gratidão, porque Deus lhe apareceu. No versículo de número 8, diz aqui, e moveu-se dali. Então, veja, eu estava falando ontem, a vida cristã, a vida com Deus é uma vida ativa, tá bom? É uma vida ativa. Você tem momento de oração, e o momento de oração também, ele não se restringe àquele lugar que você para ali, pronto, já falei com Deus. Quem tem comunhão com Deus, ele está constantemente falando. Aquela pessoa que ela dirige, ela coloca um louvor ali, aquele lugar, quando ela está dirigindo, ela está falando com Deus, está agradecendo ao Senhor. Às vezes você está caminhando, você está louvando, está agradecendo ao Senhor. É o momento de você também conversar com Deus. Conversar com Deus, a gente tem que estar com Ele conectado 24 horas por dia. Aconteceu alguma coisa, você está, Senhor, às vezes você não pode parar para estar de joelhos, né? Mas a intimidade, ela vai ficando tão assim, que a gente conversa assim com Deus, vai falando, e Deus responde, viu? Agora não é para ficar que nem doido, né? Pelo mundo afora, não. Mas você sabe quando que você conversa com Deus, quando você, eita, Senhor, que situação, né? Senhor, em nome de Jesus, toma conta, Senhor, em nome de Jesus, dá ordem aos seus anjos para socorrer essa vida. Então, quem tem comunhão com Deus, ele está 24 horas. Ele não tem que minha comunhão com Deus é só 5 horas da manhã, depois acabou. Vou fazendo o que tem que fazer. Não, a nossa comunhão com Deus, ela é ativa, né? Ela é cheia de ações. A vida com Deus é uma vida ativa. Glória a Deus. Então a Bíblia diz, olha, moveu-se dali, ele obedeceu, ele tomou uma atitude. Moveu-se dali para a montanha da banda do Oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Versículo 10. E havia fome, olha aí começaram as situações. Ele saiu, da terra onde estava, obedecendo ao Senhor, pegou tudo que era dele. Tivemos a observação do Ló, que ele deveria ter perguntado ao Senhor e não perguntou, e ele começou a caminhada dele. Ele começou a trabalhar na direção que Deus deu. Mas andar com Jesus não quer dizer que a gente vai ter ausência de problema, vai ser tudo, como rosas. Eu digo que as rosas, elas são lindas, mas tem os espinhos da vida, as situações da vida. E aí o Abrão, mesmo obedecendo a Deus, vai passar pela sua primeira prova. Diz aqui, olha, havia fome naquela terra onde ele estava, e desceu Abrão ao Egito, terra da servidão, para peregrinar ali.
porquanto a fome era grande aonde? Na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher? E matar-me-ão a mim e a ti, e te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que vá bem, né? Então ele começou a ter o quê? A ter medo. Mas sabe o que a gente nota aqui? Veio a fome, veio o problema, mas ele não orou a Deus perguntando o que fazer. Senhor, estou aqui, eu obedeci ao Senhor, eu vim para cá. Eu só estou aqui porque o Senhor me deu essa direção. E está acontecendo assim, assim, assim. Ele não perguntou. Ele tomou, né, por sua livre e espontânea vontade uma decisão, porque a fome estava se alastrando, ou seja, o problema veio. Muitos brasileiros e brasileiras, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs, agem dessa mesma forma. Você se identifica com isso? Você se identifica? Eita, pastora, tem hora que eu falo assim, por que eu não consultei a Deus? Então, eu tenho certeza que Deus iria dizer a ele: não, para o Egito não vai não. Vai por esse lado aqui. E uma coisa que ele esqueceu e que todos nós esquecemos. Nós temos um Deus. E Deus, quando deu a voz de comando, disse que estaria com ele. Amém? Se a fome não era um inimigo, aquele estado ali não era um inimigo, o Senhor seria com ele. O Senhor iria sustentar ele. Mas ele tomou uma decisão: vou lá para o Egito. E o Egito é terra de servidão, irmãos. O Egito é terra onde as pessoas não respeitavam a Deus. Às vezes a pessoa toma uma decisão na hora da fome, né, e vai lá para o Egito. E o Egito representa para nós, né, um caminho sem Deus. É a pessoa que financeiramente ela está com um problema. Aí ela vai lá no Egito do agiota. Ela vai lá no Egito do empréstimo. E olha que o empréstimo, né, está em todo lugar ali. A oferta, né, está em todo lugar. Então aí oferecendo dinheiro, né? Antigamente era só as pessoas na rua oferecendo, mas quem tem o celular, toda hora estão te ofertando. Por exemplo, eu tenho um aplicativo, 99, Uber, esses aplicativos para pegar carro. E não é que os aplicativos estão oferecendo dinheiro, né? Toda hora que você vai pedir um carro, aí, não, se estiver precisando tanto, você tem um cartão, tá lá oferecendo, né, outros cartões. Até quando você tem cartão que não deveria, para comprar alimento, você sabe qual é, né? E aí tá lá. E na época que a pessoa está passando uma necessidade, meu irmão, o diabo começa a mandar ali mensagem após mensagem. Chega a cartinha na sua casa, chega lá no seu e-mail, né? E ele não pediu mais uma vez orientação a Deus. O que ele fez? Foi para o Egito. Aí Sarai era uma mulher muito bonita. Ele já deixou o medo tomar conta. Esqueceu? Porque, irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender com Deus. Quando Deus, ele dá a direção e ele fala, né? Eu vou ser contigo. Pronto, acabou. Deus é com você. Não tem ameaça
Não tem situação, Deus vai ser com você, ó, Deus vai dar um jeito. É para você, ele já te avisa que é para você ficar firme. Bom dia, bom dia, bom dia, minhas queridas que estão entrando. Vai entrando, vai pegando a Bíblia. Gênesis capítulo 12, tá bom? E ele olhou para Sara e já tomou uma outra, né? Uma outra atitude sem Deus. Um abismo chamando outro o quê? Abismo. Ele estava como uma pessoa comum. Às vezes somos nós, estamos como pessoas comuns, pessoas sem pai. E o pai querendo cuidar da gente. Mas o pai foi deixando, né? Vamos ver até onde esse menino vai. Aí o que aconteceu, irmãos? Né? Ele por amor, né, a Sarai, ele não queria morrer, já estava com medo de morrer, podia acontecer alguma coisa. E ela era muito formosa. No versículo 14, aconteceu que entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, olha o que me aconteceu, o que eu temia me aconteceu. Viram os egípcios a mulher que era muito formosa e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de quem? De Faraó. E foi a mulher tomada, para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Então, eles gostaram, né? O Faraó se encantou com a beleza de Sarai, como o Abrão ele tinha dito, e tomou ela para o harém, né? A intenção de Faraó era o quê? Tomar a mulher para ele, mas não podia porque era casado. Abrão não lutou naquele momento para falar assim, não, ela é minha esposa, não. Já tinha combinado, se perguntarem, você fala que é minha irmã. E era de verdade, meia irmã, né? Eles tinham parentesco, mas se casaram. E aí o que acontece? Só por isso o Abraão prosperou ali, né? Os inimigos deram a ele ovelhas, deram muitas coisas, né? E até servos. Versículo 17. Só que Deus não se agradou disso. Por quê? Porque ela é mulher casada. Ela era casada com Abraão. Aí Deus, no versículo 17, diz assim, olha, feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse, que é isso que me fizestes? Por que não me dissestes que ela era tua mulher? Porque dissestes, é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher e tudo o que tinha. Então, o Abrão, ele não tomou uma decisão em perguntar a Deus o que fazer. Mas o que Deus tinha dito? Eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Então, ele saiu com a proteção. Mesmo ele não tendo perguntado ao Senhor, Deus tinha planos para Abraão, ele tinha que chegar a Canaã. Esse era o primeiro problema, a primeira situação que ele enfrentou, mas ele enfrentou só. Ele não consultou a Deus, ele poderia ter evitado essa situação, ele poderia ter achado graça diante de Faraó. O Faraó poderia ter dado todos os benefícios, porque quem estava no controle não era Deus? E operando Deus, quem iria impedir?
Não é assim? Mas ele mostra o que muitos cristãos fazem quando ele começa a andar com o Senhor. Ele não tem, irmãos, né? Tem cristão que ele não tem o coração inteiro ali, a confiança em Deus, em orar antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer outra coisa. Então isso é o que o Senhor está nos mostrando hoje. Ele saiu de lá abençoado. Deus, né, foi contra Faraó. Mas não era para ser assim. Era para Abrão e Sarai orar ao Senhor. O que nós vamos fazer? Veio a fome, mas a tua bênção está comigo. A tua promessa, eu saí da terra onde eu estava, eu saí do emprego onde eu estava, o Senhor me abriu essa oportunidade, essa empresa, e está uma dificuldade, esse mês está uma dificuldade tamanha, algumas coisas não estão conectando. Senhor, me mostra qual é a solução, porque eu saí de lá, porque eu te obedeci. E eu creio a bênção que o Senhor declarou. Que o Senhor, a bênção estaria comigo aonde eu fosse. Qual a atitude que eu devo tomar? Ele não fez isso. Você se identifica com isso? Será que você também tem tomado decisões assim? Eu vou fazer de tal jeito. Eu vou seguir de tal jeito. Ainda envolve outras pessoas. Ó, fulano, né, se perguntarem, você vai dizer assim, assim, assim. Então a Bíblia fala, irmãos, que o coração do homem é enganoso. Então ele foi guiado pelo coração dele. Ele estava com medo, receio. Ele não sabia como enfrentar, mas ele esqueceu que Deus estava no controle. Amém? Então, entenda, Deus está no controle da sua vida. Toda e qualquer situação, bom dia, paz, quem for chegando aí, irmão Almir, né, acho que Juliana, quem for entrando, vai pegando aí a Bíblia. Nós lemos aqui o capítulo 12, estamos aqui entendendo o que Deus quer dizer para a gente hoje. Amém? Então, irmãos, você que é cristão, não importa quanto tempo você começou a caminhar com o Senhor. Amém? Não seja guiado pelo seu coração. Não seja guiado pelo seu medo. Né? Uma situação nova se abriu. Ore a Deus. Deus está contigo. Não era isso que Deus tinha dito a Abrão? Ele tinha dito que se ele obedecesse, no versículo 3, volte aí para a gente entender, no versículo 3 de Gênesis 12, e abençoarei os que te abençoarem. Então, Abrão, vão ter pessoas na sua caminhada que vão te abençoar, vão ser contigo, vão ser bênção na sua vida. E essas pessoas, elas também vão receber recompensa, porque eu estou contigo. Mas ele disse também, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então ele estava dizendo, olha, Abrão, se alguém se meter com você, alguém quiser puxar o seu tapete, alguém quiser falar mal de você, essa pessoa também vai estar debaixo de maldição. Isso aqui é para mim e para você. Amém? Isso aqui é para mim e para você. Alguém vai se levantar contra você, ore por ela. Não peça maldição, não peça praga, não. Porque também, se ela for de Deus, você também vai cair no laço. Mas você só ore e deixa. Você não vai fazer nada, não? Não, Deus está no controle. Tiraram isso de você, mas tem Deus para me dar do que o diabo para tirar. Porque minha confiança está em Deus. Fulano fechou a porta, não tem problema não. Deus abre uma muito maior.
porque a minha confiança está nele. Minha confiança não está em ninguém, está nele. Mas ele ainda era inexperiente na fé. Às vezes você é uma pessoa que é inexperiente na fé, não entendeu que tudo que for fazer tem que consultar a Deus. Essa era a primeira experiência que o cristão Abraão estava tendo. Amém? Então você está tendo uma experiência, está tendo talvez uma luta, uma adversidade. Ali é a sua experiência, o seu campo de crescimento. Todas as vezes que vier uma luta, eita, Senhor, eu não peço lutas, né? Mas se ela apareceu, é o campo de crescimento da fé. É ali que você vai provar a dependência de Deus. É ali que você vai tomar atitudes segundo a orientação de Deus. É ali que você vai permanecer, irmãos, né? Com o seu coração voltado ao Senhor, sem medo, amém? Né? Sabendo que é uma luta. Por quê? Porque você tem essa promessa aqui, não é só para Abraão, não, é para mim e para você. Aonde você for, né? Aqueles que te abençoarem, o Senhor vai abençoar. Então, seja uma pessoa que abençoa outras, tá bom? Abençoe, né? Abençoe aí na sua igreja seu pastor, que aí é galardão dobrado, viu? Em nome de Jesus. Mas abençoe, brincadeirinha aqui, mas é verdade. Abençoe, abençoe as pessoas, porque o Senhor vai te abençoar, assim como pessoas que te abençoarem, elas vão ser abençoadas em nome de Jesus. E as pessoas que amaldiçoarem, não brigue, não grite, não xingue, não seja um crente feiticeiro. Simplesmente apresente diante de Deus e peça a Deus que a bênção recaia sobre ele, nunca a maldição. E ainda a mensagem de Deus é sempre completa. A mensagem de Deus, a chave de Deus é sempre completa. E ele diz aqui, olha, em ti serão benditas todas as famílias na terra. Então quer dizer que para onde ele fosse, a bênção ela viria. Você sabe, irmãos, que você tem que ter experiências com Deus. Quando você é uma pessoa que você é um abençoador, você sabia que a gente é abençoador de ambientes? Você sabia disso? Quando você está ali no comércio, entre nas lojas, mas entre para abençoar. Às vezes tem aquela loja pequenininha, que você não está vendo, que não entrou ninguém, entra ali naquele lugar. Sabe por quê? Porque onde você coloca o pé, a bênção vem. Já tive várias experiências sobre isso. Às vezes você chega num lugar, não tem ninguém. Aí você está olhando uma coisa, está olhando outra, daqui a pouco começa a entrar pessoas para perguntar ali, né, sobre aquelas mercadorias. Por quê? Não sei se alguém aí já passou por essa experiência ou não observou. Mas por quê? Porque o abençoado chegou. A pessoa que detém a bênção, você leva a bênção para aquele lugar. O missionário R.R. Soares, uma vez ele estava ministrando sobre isso, que quando ele sai, né, com a dona Madalena, ele procura os lugares que ele observa assim, Madalena, vamos abençoar alguns lugares. E aí quando ele, agora acho que menos, né? Mas quando ele escolhia um restaurante, um lugar para lanchar, ele falou, vamos lá, ali não tem ninguém, vamos abençoar aquele lugar. Aí ele disse assim, que quando ele sentava na mesa, e estava ali com a dona Madalena, às vezes só olhando, né, o cardápio, e não dava 5 minutos, e o povo começava a chegar. Aí ele, tá vendo, Madalena, ó, a gente já trouxe a bênção. Amém? Pega a chave aí, vai abençoando os lugares, em nome de Jesus. Vai abençoando aquela loja, vai abençoando, né? Em 5 minutos, irmão, é impressionante. Mas por quê?
Porque um cristão que tem a bênção sobre ele leva a bênção aonde ele chega. Aonde que você chega, você tem que levar a bênção. Por quê? Porque você tem a bênção. O Abraão tinha a bênção. Então não havia necessidade dele ir para o Egito. Ele passou aquela experiência conflitante. Mas se ele perguntasse a Deus, ia ser diferente. Tem coisas que Deus até te dá vitória, mas você não observou. Se eu tivesse orado a Deus, será que ia ser desse jeito? Certamente Deus ia me dar uma solução diferente. Ele ia achar graça diante do faraó. O faraó ia abençoar ele. Por quê? Por conta de Deus. Porque a bênção estava sobre ele. Mas ele passou, por um conflito. Então, se consulta a Deus, tem a direção certa. Se não consulta a Deus, vai passar por uma situação de conflito. E louvado seja Deus, que Deus livrou. Deus abençoou ele e livrou ele daquele lugar. Mas aquele povo, o faraó, por ter tomado aquilo que era... E outra coisa aqui, preste bem atenção. A palavra do Senhor mostra tudo. O faraó iria tocar no quê? Que é sagrado. Casamento. Diga, aleluia. Deus abomina isso. A traição, embora a Sarai, ela não ia trair o Abrão, Foi o Abrão que não tomou uma atitude ali. Ela estava ali na terra alheia, Era um tempo difícil e o faraó se achou no direito de tamanha formosura de pegar a Sara, Não tinha acontecido nada não, ele só colocou porque colocou no harém. E naquele tempo as mulheres eram levadas para o harém para ser tratada, com perfume, com banho disso, banho daquilo, barará, para fazer aquela, como é que eles chamam, de purificação, até o dia que o faraó a tomasse como mulher. Mas quem entrou em ação antes? O próprio Deus. Epa, ela é mulher casada. Aí colocou logo enfermidade em tudo que era de faraó. Irmãos, irmãs, quem trai, ele recebe na vida dele maldição. O próprio Deus, ele é o vingador do cônjuge. Por isso que existem pessoas que não têm essa comunhão com Deus, ao invés de orar, ao invés de lutar contra aquele comando que está ali acontecendo naquele momento, aí a pessoa faz o quê, irmãos? Vai se desesperar. Ah, meu marido, eu vi alguma coisa, às vezes é só assim, algum sinal ainda. Eu vi um bilhete lá nas coisas do meu marido, vai orar, mulher. Eu vi o homem, vai orar, porque Deus, ele é inimigo do nosso inimigo. Então, faraó, bom dia, tia Adriana, massoterapeuta das boas. Já foi caminhar, mulher, já tá aí no Instagram, já caminhou hoje. Então, irmãos, isso é muita lição, Capítulo 12 de Gênesis nos dá muita orientação. Dependa do Senhor. O Abraão, ele tinha que aprender a ser dependente totalmente do Senhor. Vai fazer alguma coisa, consulte ao Senhor. Foi para o Egito sem consultar, tomou uma decisão com Sara sem consultar, ficou com medo, não é isso? Passou por uma aflição. A mulher foi tomada, assim como ele acreditou, ele creu, isso aconteceu. Mas Deus interviu. Então, tudo que tinha, que era de Faraó,
passou por uma aflição, né? Ficaram doentes. Amém, irmãos? Então, que nós possamos prestar atenção. A nossa dependência é do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, tenha comunhão com Ele diariamente. A sua comunhão não é só naquele momento de oração. A sua comunhão é diária, é dirigindo, é andando, é prestando atenção que Deus está contigo em todos os lugares. Não tome, vai vir luta, vai, mas não tome decisão alguma sem consultar o Senhor. Amém? É o que nós aprendemos aqui, não tome decisão nenhuma sem consultar o Senhor. Faltou isso para Abraão, que não falte isso para você. E entenda aquilo, a chave que Deus já tinha entregue a ele. Eu vou te abençoar, você vai ser grande. Então Deus te deu um comércio. Tá se arrumando para a batalha. Glória a Deus, glória a Deus. Então já pega essa chave aí. Se Deus te deu um comércio, se Deus te deu uma direção, ouça totalmente a mensagem. Deus disse que estaria com ele, que abençoaria, não é isso? Quem abençoasse ele, amaldiçoaria, então ele está com ele o tempo todo. Veio um problema? Consulta a Deus. Senhor, eu estou aqui debaixo da tua direção. Eu vim para este lugar porque o Senhor me deu uma ordem. Então toma conta aí, Senhor. Move céus e terra. Né? Qual é o próximo passo? Não vai para o Egito, irmão. Não vai tomar uma decisão da sua cabeça, não. Não vai pedir dinheiro emprestado a ninguém, não. Veio lá a dificuldade, chega. Não. Né? Cuidado com as ofertas. Cuidado. Agiota, cuidado. Cartão de crédito, cuidado. Peça a direção de Deus. Deus está ali provando ali. Deus estava provando Abraão. Porque fazendo assim você vai evitar. Vai evitar a fadiga, vai evitar o constrangimento. Que ele passou por um constrangimento, irmão. Ficou aflito, coitado. A mulher dele foi tomada e agora que ele não podia falar, e agora o que eu vou fazer, né? Teve que confiar. Quando a mulher foi tomada para o harém, aí é que ele ficou, Senhor, agora é só o Senhor na causa. Aí é que ele foi confiar em Deus. Mas se ele tivesse perguntado antes de descer o Egito, com certeza seria diferente. Então não desça o Egito, irmãos. Não vai fazer nada da sua cabeça. Não vai fazer nada segundo o teu coração ordena. Ore ao Senhor, Deus, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? Qual direção eu vou tomar? Né? Como é que eu faço nessa situação? Eu sei que o Senhor é Deus comigo. E eu saí debaixo da obediência, eu saí debaixo da bênção, eu comprei debaixo da bênção, eu abri debaixo da bênção, eu fui entregar o meu currículo debaixo da bênção. Senhor, eu comprei esse terreno aqui, foi debaixo da bênção, debaixo da sua orientação. Então, me mostra como eu tenho que fazer, com quem eu devo falar, o que eu devo fazer. É assim que o cristão deve agir. Quem entendeu, diga amém. Quem recebe essa chave, diga amém, 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 amém. Glória a Deus. Pastora, paz, sou do Fernando Collor, ore por mim. Quero abrir o meu comércio. Pronto, já disse tudo aí. Se você não ouviu a mensagem, daqui a pouco, né, eu deixo sempre gravada. Aí você vai seguir aqui os passos. A resposta já foi dada. Você chegou assim já no final, aquela pessoa que chega no amém, né? Os passos estão aqui. Não faça nada sem orar a Deus. Esperar uma palavra de Deus, uma direção de Deus. E aí você vai na fé,
em nome do Senhor Jesus. E o teu comércio, teu comércio pode estar lá numa rua que ninguém passa. Mas se for na direção de Deus, meu irmão, Deus ele manda os clientes lá. E um cliente vai levar outro cliente em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor é o dono da bênção. O Senhor é o dono desse lugar. Então pergunte ao dono, o seu sócio. Quando você abre um comércio, o Senhor é o teu sócio. Amém? Então pergunte para o teu sócio. Senhor, aqui esse lugar é teu, né? Essa casa é tua, esse comércio é teu. Pai, né? Manda os clientes, já estou aqui a postos, né? Pai, o que eu devo comprar que vai atrair a minha clientela? Pai, né? Está fluindo aí tal situação para vendas. Compro ou não compro? Vai ser bênção para o meu comércio ou não vai ser bênção? Você está entendendo? Ele é o gerente, né? Ele é teu sócio, aliás, ele é teu sócio, você que é o gerente. Então vai dar tudo certo, se consultar a Deus. Se não consultar, vai ter aflição, como Abraão teve. Mas no final, né, Deus foi misericordioso como ele é, e aí ele, né, reverteu a situação. E ele saiu de lá do Egito muito abençoado, mas poderia ter evitado. Glória a Deus, já deu tudo certo. Se Cristo contigo for, vai dar certo. Mesmo aquilo que parece que está tudo errado, vai dar certo, porque é a mão de Deus. Ô glória! Eita, foi forte, né, irmãos? Foi forte. Experiência grande. Né? A chave é consulte a Deus. Essa é a chave, consulte a Deus. Tenha tranquilidade, tenha fé, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, povo lindo, povo abençoado. Tem alguns que acho que não acordaram, né? Mas vamos caminhando, porque essa igreja aqui é do Senhor. E o Senhor, ele vai acrescentando as almas. Você que chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. De segunda a sexta, 5 da manhã, estamos aqui, aprendendo com Jesus. E quantas coisas a gente aprendeu. Enquanto você está se arrumando, enquanto você está aí, né, se produzindo para mais um dia de bênção, você vai pegando a chave para que o seu dia seja de vitória. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Meu Deus, com a experiência de Abrão e Sarai, depois de obedecer ao Senhor, ir para a terra aonde eles não conheciam, eles só tinham a bênção, eles só tinham a direção, sabiam que não estavam tomando uma decisão segundo o coração deles, mas estavam tomando uma decisão segundo a orientação do Senhor. E Pai, ele deveria ter permanecido firme quando veio as situações. Meu Deus, olha para esse meu irmão, Pai, essa minha irmã, começou essa caminhada com Cristo e se perdeu todo, se embaraçou todo, porque vieram os problemas, vieram as provas, e ao invés de consultar a Deus, ela foi consultar o seu coração, foi consultar os amigos, pessoas experientes, mas não consultou o Senhor. Pai, o Senhor teve misericórdia de Abraão. Tenha misericórdia dessa pessoa hoje, Pai. Meu Deus, que faça ela entender que se ela consultar o Senhor, esperar o Senhor responder, esperar o Senhor, a direção do Senhor, ela vai prosperar, ela vai evitar fadiga, ela vai evitar confusão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que em tudo nós precisamos colocar o Senhor. Meu Deus, olha para essa pessoa que está passando uma situação difícil no casamento. Mas ao invés de orar ao Senhor, de apresentar ao Senhor e esperar a resposta que vem do Senhor, meu Deus, essa pessoa acaba, meu Pai, trazendo para a sua vida, Senhor, a maldição. Porque aquele que trai, ele não traiu uma aliança somente com o seu cônjuge.
mas traiu uma aliança feita por Deus. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, quantas pessoas que tomam a decisão, Pai, de se separar, tomam a decisão, meu Deus, de trair, e quando vão dar por si, a vida está toda embaraçada, está devendo aqui e acolá. Meu Deus, as coisas não estão mais correndo de maneira satisfatória. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja quebrada essa maldição, essa cegueira do inferno. Meu Deus, que haja arrependimento, Pai, no meio do teu povo. Meu Deus, que eles aprendam a segurar nas tuas mãos, a orar ao Senhor por qualquer questão, seja ela pequena ou seja ela grande, porque na direção do Senhor tem a bênção, na direção do Senhor tem a proteção, porque o Senhor declara: e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Serei inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus adversários. Então, Pai, esta é a bênção que o Senhor declarou sobre todos nós. Esta é uma aliança que o Senhor fez com Abraão, nosso pai da fé, e que chegou a nós, que somos descendentes de Abraão. Pai, em nome do Senhor Jesus, que qualquer mal caia por terra, que seja um dia de bênção, que seja um dia de vitória, seja qual for a circunstância, que essa pessoa, meu Deus, ela enxergue no Senhor a solução. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, essa pessoa que está a ponto hoje de pedir um dinheiro para o agiota, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela aprendeu que a solução vem do Senhor, a direção vem do Senhor. E que esse laço do passarinheiro, ele não vai prosperar nessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, graças eu te dou, Pai, por mais uma manhã de vitória, mais uma segunda-feira que nós levantamos, que nós despertamos para vencer, em nome de Jesus. Deus te abençoe rica e poderosamente. Glória a Deus. Rapaz, que bênção, hein? Que mensagem poderosa, né? Mensagem poderosa, aprendizado, chave para você vencer, em nome de Jesus. Compartilhe essa live com outras pessoas que precisam aprender com a palavra de Deus, precisam acordar, precisam despertar para não cair nas mãos do inimigo, para não cair no laço do passarinheiro. Glória a Deus. Então, Deus abençoe irmã Ivete, irmã Delvânia, Deus abençoe irmão Almir, Deus abençoe todos, né? O irmão Valdir também está aí, a irmã Nidinha, Lica, e todos mais que entraram aí, né? Com a live já prosseguindo. Bênção sem medidas. Deus abençoe rica e poderosamente o seu dia. Amém? Deus abençoe.